Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Bahia 1, Corinthians 1 pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. Pode falar? Tá ótimo. Tá ótimo, porra, tá ótimo. Vamos combinar, rapaziada. O Corinthians foi campeão paulista na quinta-feira. A gente ainda tá em ressaca de título, imagina os jogadores. Se a gente for dormir 4 da manhã de sexta-feira, imagina eles. Eu só pensei, dos meus últimos 3 dias eu só pensei nisso, não pensei em mais absolutamente nada. Aliás, a gente saiu do Arthur Alvim às 4, imagina os caras. Imagina os caras a noite inteira ali, bebendo, comemorando. E merecido. E vale lembrar que não é só o esforço de quinta-feira também. O Corinthians, ele tinha muitos jogadores que viram uma sequência muito grande de jogos. Você pega, teve data FIFA, mas o meio campo do Corinthians, que é composto por Martins e Carrilho, os dois jogaram 2 jogos na data FIFA. O Carrilho jogou 90 minutos em 2 jogos da seleção peruana, tem 34 anos de idade, teve que jogar a final do Campeonato Paulista, assim como o José Martins também. Então tem muitos jogadores do Corinthians que viram uma sequência de jogos muito grande. E ainda mais você ganhando um título, sinceramente, esse jogo contra o Bahia pelo Brasileirão não valia muita coisa. Eu, pelo menos, tratava dessa forma. E mesmo não valendo muita coisa, o Corinthians entrando em campo com uma equipe reserva, vai lembrar que Hugo, Memphis Depay, Rodrigo Garro, Matheus Bidu, esses caras nem viajaram para Bahia para disputar esse jogo de hoje. Gustavo Henrique também. Gustavo Henrique, muitos jogadores importantes para o Corinthians nem sequer viajaram. E o Corinthians, ele teve um time titular composto por boa parte de jogadores reservas e só o Yuri Alberto de centroavante que sai no intervalo de jogo contra uma equipe que tem um ótimo time, que é bem treinada pelo Rogério Ceni, que está muito bem em 2025. Se a gente é campeão paulista, eles são campeões baiano desse ano também, já no futebol brasileiro, e descansados, porque o Bahia ele não teve jogo agora, teve todo esse tempo aí de preparação, mais de uma semana deles para se prepararem para esse jogo, além de toda a preparação também jogando dentro de casa, com o time titular. Então, se a gente for analisar o contexto, o Corinthians, time reserva, ressaca de título brasileiro, contra um forte adversário fora de casa que estava completinho e descansado, a gente conseguir sair num empate 1-1 e ter chance de ganhar o jogo, não tem como reclamar, rapaziada. O Corinthians começa bem o Campeonato Brasileiro, principalmente pelo contexto. Eu acho que o contexto é o essencial nesse sentido. Eu acho que nenhum torcedor corintiano tá puto. Empatamos o jogo, não jogamos nada, porque tem um contexto aí. A gente acabou de ser campeão 2 dias atrás, praticamente. O time quase todo reserva, que nem você falou, só o Yuri Alberto de titular. Então é natural que o Corinthians fosse ter dificuldade, não fosse demonstrar um grande futebol, apesar de que no primeiro tempo teve algumas boas chances. No segundo tempo toma um pouco mais as rédeas da partida depois que o Everton Ribeiro é expulso. Mas, um resultado fora de casa, empate contra o Bahia, mesmo com um time titular, não seria um mau resultado. É que o jogo se mostrou um pouco mais a favor de um resultado mais favorável. Teve um gol impedido, o Corinthians estava com um a mais praticamente o segundo tempo inteiro, então poderia ter feito um pouco mais. Mas esse é o jogo justamente para a gente poder passar um pano aí, passar régua por todos esses fatores. Time reserva, time de ressaca, gente de ressaca também. Primeira rodada fora de casa. Agora no meio de semana também começa a busca pela Sul-Americana tudo de novo. Então é natural. Eu acho que o que a gente pode destacar dessa partida, a atuação individual, eu acho difícil a gente conseguir destacar alguém, apesar do Bidon ter dado assistência, ter feito até que uma partida honesta. Eu ainda tenho algumas ressalvas com a partida dele. Acho que o Donelli vai muito bem. O Hector é um destaque que a gente pode trazer aqui por ter feito o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Muitas vezes a gente reclamou da curta passagem dele até o momento porque ele não conseguiu fazer nada. Nenhuma situação que a gente viu, o Hector Hernandes é ruim, o Hector Hernandes é grosso, ele é bagre. A gente simplesmente via que era um cara que não conseguia participar do jogo. O Hector Hernandes nunca perdeu um gol com a camisa do Corinthians, Exato. Até porque aquele contra o Flamengo estava impedido. Sim. Se a gente for analisar esse contexto, ele nunca tinha perdido um gol. Então a gente não tinha como avaliar direito o cara. Qual era a chance realmente de finalizar que ele tinha tido? Realmente foi essa contra o Flamengo que estava impedido. Depois disso, ele jogou vários outros jogos que a gente viu ele sem conseguir participar. E era o caso hoje também. Ele não estava conseguindo jogar. Chegou uma bola, ele foi lá e fez o gol. Então tem todos os méritos. Agora, de ponto negativo, eu acho que a gente tem que ver para a forma como o Ramon tratou as substituições, talvez, no jogo de hoje. Eu fiquei um pouco incomodado com isso. E, mais uma vez, o Léo Maná mostrando que não tem condição de ser titular, nem reserva, nem para brigar pela titularidade. O Corinthians tem que ir atrás do lateral direito, porque se a gente for olhar uma situação onde o Mateuzinho pode se machucar, pode estar suspenso, um jogo importante, a gente confiar no Léo, que mesmo o Campeonato Paulista mostrou deficiências em jogos que exigiam um pouco mais, e hoje, nesse Campeonato Brasileiro, vai ser difícil levar com só uma opção praticamente para lateral o campeonato inteiro.
E foi o que a gente falou também no começo do ano, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, que é da liberação do Fagner, que a gente não liberaria, pelo menos no meu caso não liberaria, justamente por não ter um substituto e por o Corinthians não planejar trazer um substituto, pelo menos no momento, para concorrer essa vaga com o Mateuzinho. E isso ficou muito claro. Para mim hoje, se a gente dá para apontar alguma coisa de negativo, separando um pouco desse contexto, é realmente a atuação de alguns jogadores que não de hoje, mas que de algum tempo já demonstram que não tem que vestir a camisa do Corinthians, não tem essa qualidade suficiente. Vamos lá, o Corinthians ele foi campeão paulista agora, um título que a gente comemorou muito, que a gente precisava demais, que a gente vai lembrar por muito tempo aí, foi super importante, e o que dá uma moral muito grande para esse elenco. Comprovam que sim, o Corinthians tem um bom time titular, que sim tem peças muito importantes, tanto que vários jogadores aí que não eram tratados como certezas ganharam um título pelo Corinthians se destacando. É o caso do Mateuzinho, é o caso do Martínez, é o Carrilho se afirmando cada vez mais, Ranielli, até mesmo o trio de ataque ali já tirando um pouco o peso das costas dessa responsabilidade de não ter ganhado ainda, como é o caso do Yuri. O time titular ele ganha uma moral gigantesca pro resto do ano e o Paulista é muito importante pra gente e muito importante pra eles também. Só que o elenco do Corinthians em si, ele não é um elenco muito robusto. Não dá pra gente afirmar aqui que o Corinthians é o Flamengo, por exemplo, que você tem um time titular, um time reserva e o nível pouco cai. Que até o Palmeiras, que perdeu a final pra gente, mas que você vê o banco de reservas tem opções melhores. Tem uns caras ali que podem entrar e decidir o jogo, querendo ou não. Contratação que chega, contratação que vai fazer. Outros times do futebol brasileiro também tem. O Corinthians, mesmo sendo campeão paulista, a gente tem que pontuar isso. A gente tem um time forte para competir pro resto do ano. A gente já ganhou alguma coisa em 2025, o que já torna o ano, de certa forma, já muito especial. E esse time do Corinthians ele pode ir muito mais longe do que só o paulista. Eu acho que não é estranho a gente imaginar que o Corinthians pode sim brigar para ser campeão de algum outro torneio. Das Copas eu acho que tem mais chance, né, do que o Brasileirão pela quantidade realmente do elenco. Mas hoje serviu para mostrar cada vez mais isso. Tem certos jogadores que não tem nível de Corinthians. O Léo Maná foi o que você falou. Claro, é moleque, vai amadurecer, mas ele já teve nesse ano um certo número de chances para a gente conseguir olhar para o Léo Maná e ver que ele não é o lateral direito que o Corinthians precisa nesse momento. O Corinthians precisa de um cara mais cascudo, de mais qualidade, pelo menos em 2025. A gente já conseguiu olhar, por exemplo, outro cara que eu fiquei muito decepcionado, o Tchoca, que começou muito bem o ano, fez uma ótima fase de grupos de Campeonato Paulista, mas que nos jogos que teve ali um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de tensão, o Tchoca foi mal pra caramba. E hoje, de novo, ele foi mal. A mesma coisa pro Kaká, que a gente vem falando há muito tempo aí, que não tem nível de ser jogador do Corinthians. Lateral Hugo, não acho que hoje foi horripilante, mas mesmo assim não tem nível de Corinthians. Então acho que isso que dá para pontuar, cara, que o elenco do Corinthians ele não é forte. O time titular e algumas outras peças são boas, muito boas, mas o elenco acaba ficando devendo. E aí você pega um jogo como hoje, que o Corinthians conseguiu empatar na resiliência, no coração, em um segundo tempo teve muito mérito do Thales em conseguir o cartão vermelho também pro Everton Ribeiro, e aí o jogo equilibra, mas o elenco do Corinthians, quando for precisar utilizar, a gente já sabe que não dá para esperar tanta coisa assim. Eu acho que hoje o Corinthians ele tem resolvido no seu elenco o goleiro, porque o Hugo é um goleiraço e o Donelli está se mostrando mais uma vez que ele pode sim ser um bom reserva. Lateral esquerdo, o Bidu é um bom reserva também para o Angileri, que vem tendo um nível de atuação muito alto. E nem acho que hoje o Hugo comprometeu, mas também acho que não ajuda para o nível do Corinthians. E o Corinthians tem volantes. O Corinthians tem muitos volantes e que podem jogar. Carrilho, Martínez, Ranielli, Bidon, Alex Santana jogou bem hoje, o Rian vem entrando bem no time, o Maicon jogou hoje, sei lá, não sou muito fã, tem o Charles ainda. O Corinthians tem muitos volantes, dá pra dizer também que é uma posição que tá até que bem servida. Aí no meio campo você tem o Coronado como um bom reserva, só que a gente nunca sabe quando ele tá à disposição, se ele pode jogar, se não pode jogar, se vai deixar a gente na mão nos momentos que precisa, que era uma coisa que a gente sofria muito com o Renato Augusto nessa última passagem dele. E tem dois bons atacantes. Na teoria, assim, só pra falar do Coronado, na teoria é pra ser um bom reserva. Exato. Mas mais uma vez hoje eu não achei que demonstrou muito isso, não. Mas o Corinthians também tem dois bons atacantes, mas faltam mais opções. O Coronado é o exemplo. Se a gente não tem o Coronado em campo, quem que vai ser o meio armador reserva? Simplesmente não tem. O elenco do Corinthians não tem essa deficiência. Se o Memphis não vai pro jogo, como é o caso hoje, você tem um reserva, um bom atacante reserva, que era para ser o Yuri, que começou a titular, e você só tem o Héctor Hernandes. Tem o Giovani que está afastado e provavelmente não vai renovar com o Corinthians. Então precisa de mais opções.
Porque em jogos como esse, por exemplo, que você vai com um time reserva, você precisa poder olhar para o banco e fazer alguma coisa diferente, ou pelo menos fazer alguma coisa. Hoje, no momento que o Corinthians podia mudar o jogo, só de opção ofensiva, só tinha o Coronado e o Hector Hernandes no banco. Então é nesse momento na temporada, que é uma temporada onde o Corinthians vai ter 3 competições, vai ter que rodar bastante esse elenco, essas peças podem fazer falta. É difícil, o Corinthians não tem dinheiro para contratar, todos os esforços, todos os investimentos foram feitos para manter esse elenco, só que até o momento não fez falta, porque era só o Campeonato Paulista e ali aquele começo de Libertadores, mas mais pra frente eu tenho certeza que vai fazer. Se a gente realmente só for manter o Hector Hernandes como uma quinta opção de ataque, por exemplo, ou só o Coronado como uma opção de meia para ter uma armação por ali, vai fazer falta. Nem que seja para preparar uns moleques da base e realmente começar a dar oportunidade para eles. Mas até o momento o elenco do Corinthians é fraco. Tem um time forte, mas tem um elenco fraco. O Ramon, ele não é um técnico de dar muitas oportunidades para jogadores da base, né? Isso é difícil acontecer. A gente ele fez no Paulista quando teve necessidade. Mas, por exemplo, a gente não sabe também o dia a dia. Mas o Kaique até agora também não teve chance com o Ramon. Você pega até uns destaques da Copinha que tiveram e também não tiveram muitas chances. Mas eu acho que também seria importante. O ponto do caixa é a questão, né? Eu até falei isso no pós-jogo que eu fiz agora pro Instagram e pro TikTok, para as outras redes. Que assim, precisa de jogador, falta peças. Em alguns setores do campo a gente vê que não tem reposição à altura, mas não tem caixa. O Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista agora recentemente falando que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para contratar. No momento não tem como. E que esse dinheiro em caixa para aliviar o clube, talvez a possibilidade de trazer algum outro nome, dependeria da saída de algum jogador ou da venda de outros jogadores que o Corinthians revelou que estão se destacando no futebol europeu. O caso mais evidente é do Murilo, que pode ser aí até o zagueiro mais caro da história do futebol, caso realmente seja vendido no meio do ano, no fim da temporada europeia. Mas eu concordo que faltam peças, faltam opções para esse time do Corinthians, mas também, cara, eu acho que se isso também não ficou muito evidente até agora, é pelo nível de dificuldade que no Paulistão, apesar de, a gente ter comemorado pra cacete, tem que comemorar mesmo o Paulistão, porque não é paulistão, isso não existe. Mas o nível de competitividade é um pouco mais fraco. E também eu acho que por um mérito do Ramon em alguns momentos. Por exemplo, a gente joga a primeira final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras sem o Garro, sem o Coronado, e é o Romero que tem que fazer um papel às vezes de caindo um pouco mais por dentro, dando uma liberdade pro Carrilho. Criou muito? Não criou, mas o Corinthians venceu o jogo. O jogo é um dos jogos mais importantes ali pro Corinthians ter sido campeão. Então o Ramon conseguiu em alguns momentos ainda tirar leite de pedra, entre aspas. Mas a gente sabe também que ele não é um treinador que durante boa parte da passagem dele pelo Corinthians, ele conseguiu se reinventar tanto. Ele falhou em determinados momentos. Então, eu acho que falta, e esse é o panorama do jogo de hoje. Um Corinthians resiliente, que conseguiu fazer um segundo tempo de pelo menos tentar, que por mais que o Bahia tenha sido melhor no primeiro tempo, na minha opinião, conseguiu se organizar de uma certa forma, tá ligado? Com um time tão modificado, conseguiu se organizar de uma certa forma. Isso é mérito pro trabalho, mérito pro Ramon, mérito pro trabalho dos jogadores também. E vamos falar a real, rapaziada. Conseguiu um bom resultado hoje na estreia do Brasileirão. Vamos para as notas. Donelli, mais uma vez, achei que fez um bom jogo, sem culpa no gol. Já achava que ele tinha ido muito bem no Campeonato Paulista nas oportunidades que teve. Obviamente o Hugo é titular e tem que ser. Mas o Donelli, mais uma vez, para mim, vai mostrando que é um bom goleiro, sim. Para mim, 8,5 pro Donelli. O Donelli amadureceu bastante, né? Desde aquela sequência que ele teve no Corinthians do ano passado, que ele não foi mal, mas também se olhava para ele e falava, não é esse goleiro que vai resolver um jogo pra gente. O Hugo chega, ele vira reserva, mas eu concordo com você, o Campeonato Paulista dele é bom na medida do possível, ele fez boas defesas, estava ali quando precisava, não falhou nos gols que tomou. E hoje, novamente, mano, ele pega uma bola no começo do jogo do Luciano Rodrigues difícil, no segundo tempo pega uma bola difícil do Ademir também, que ele sai finalizando em cima dele a queima-roupa, faz um jogo seguro, não falha no gol, fez um bom jogo hoje o Donelli, concordo com você, eu vou de nota 8 pro Matheus Donelli. Léo Maná, lateral direito, que nem a gente já falou antes, um cara que não aproveitou a oportunidade que teve hoje, assim como foi em boa parte da temporada, se não toda a temporada de 2025. Jogo fraco, muita dificuldade para marcar, muita dificuldade, deu muita liberdade para o Eric Pulga e para o Luciano Juba, que estavam jogando pelo lado esquerdo, até porque são dois jogadores que atacam muito bem, o Léo Maná não conseguiu segurar eles, e ofensivamente, não vi praticamente nada do Léo Maná também não. Para mim hoje um dos piores em campo, vou deixar o Léo Maná com uma nota 3,5. Com a bola no pé, não acho que ele comprometeu. Dá pra ver que ele tem dificuldade um pouco de saída de bola, mas teve alguns momentos que eu até gostei. Agora, pra marcar, realmente, eu acho que hoje as laterais do Corinthians foram opostas nesse sentido, porque o Hugo marcou bem do lado esquerdo,
Mas o Maná marcou tão mal que todas as jogadas do Bahia foram pelo lado direito da zaga do Corinthians, pelo lado esquerdo do ataque deles. Todas, inclusive o gol. Eu concordo com você, o Léo teve muita dificuldade para acompanhar os caras o jogo inteiro no período que ele teve em campo. Foi inclusive muito bem substituído no intervalo. Eu vou com nota 2,5 para o Maná, achei bem mal mesmo. 3, vai, nota 3. André Ramalho. Primeiro tempo achei que estava inseguro, tendo problema também na marcação, problema para acompanhar. Como sempre com a bola no pé ele vai bem, dá bons lançamentos, ajuda na saída de bola. E acho que ele foi crescendo no jogo. Ele começou mal, mas foi melhorando um pouco, mas ainda não acho que fez uma partida primorosa, nem nada do tipo. Deixar com nota 5. O André Ramalho hoje para mim já melhorou. O começo de ano dele é muito ruim, para mim o Paulistão dele foi péssimo. Apesar que ele entra lá na final e faz a dele também. Mas hoje, cara, eu senti um pouco de melhor, assim, um posicionamento um pouco melhor, principalmente na bola aérea. Tudo bem que no gol é uma falha meio coletiva, né? Vai o Alex Santana, vai o Léo Maná, vai o André Ramalho, vai um monte de gente em direção à bola e não consegue evitar que o Luciano Juba cruzasse. E aí depois estava completamente livre dentro da área o Gilberto para cabecear e fazer o gol. Então acho que ele tem uma certa culpa no gol, mas ali também tem uns 5 ou 6 jogadores nesse combo. O resto do jogo, dos zagueiros que jogaram hoje, eu achei o André Ramalho o mais seguro, mais decente na partida de hoje. Vou com uma nota 5,5, não acho que fez um jogo ruim não. Já o Kaká, a sua dupla de zaga, por pelo menos o primeiro tempo inteiro, pra mim fez um jogo ruim, mano. Ruim. Também acho. Quase fez um pênalti, que por pouco foi fora da área num carrinho que ele dá no Ademir. Teve um lance também que você até comentou, que foi uma escapada pelo lado esquerdo, que o Léo Maná vai muito mal, um cruzamento que desvia no Alex Santana, que quase o Lúcio Rodrigues chega e o Kaká ficou totalmente fora de lance. E o segundo tempo dele, ele erra pelo menos umas 2, 3 vezes dentro da área, que ele quase entrega o gol pro Bahia, gente. Isso não dá, o Kaká é um zagueiro fraco, ruim, e ele tem que estar entre as últimas opções do elenco do Corinthians. Não foi pior que o Léo Maná, na minha opinião, mas vai ficar com a nota 4. O Corinthians ele ficou refém do Kaká, porque o dinheiro que era pra gente conseguir contratar um zagueiro de seleção, um zagueiro que todo mundo sempre pediu aí ao longo dessa temporada, foi o dinheiro que o Corinthians teve que gastar para contratar o Kaká pelo que estava estipulado no contrato dele. 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais pelo Kaká não existe. O Kaká não vale 10, imagina 20. E a gente foi obrigado a comprar ele nesses moldes. Eu acho que é um cara que tem carisma, que se mostrou ser Corinthians, enfim, mas qualidade para jogar no Corinthians ele não tem. Ele não tem. Nota 4 também pro Kaká. Hugo, não achei que comprometeu, achei que defensivamente foi muito bem. É que com a bola no pé o Hugo não sabe o que fazer com ela. O Corinthians perde demais com ele em jogos que tem que propor jogo, tem que atacar, quer ficar um pouco mais com a bola, porque ele não tem capacidade de chegar no fundo, fazer um cruzamento, uma ultrapassagem em velocidade. O Hugo é um jogador bem limitado, mas na medida do possível achei que fez uma partida justa, 5,5. Vou seguir com 5,5 também. Ofensivamente não entregou quase nada, deu um bom passe pro Yuri no primeiro tempo só, mas é o que você falou. Você vê, depois a gente vai comentar do Angileri, que entrou no lugar do Hugo. O Angileri, ele pode ter feito uma partida primorosa, mas a quantidade de vezes que ele apareceu na linha de fundo para tentar cruzar, tentar armar alguma jogada, tentar buscar um escanteio, tentar pelo menos acompanhar ali o corredor esquerdo, já é muito mais que o Hugo fez o jogo inteiro. Olha que o Angileri jogou poucos minutos na partida de hoje. O Hugo peca muito ofensivamente, mas defensivamente também eu acho que ele não comprometeu no jogo de hoje. Vou de 5,5 também. A gente já passa para o meio campo do Corinthians, que era composto de primeiro volante, hoje o Alex Santana, jogando um pouco mais recuado. O Corinthians troca muitas vezes durante o jogo, mas o Alex Santana hoje pelo menos começou um pouco mais recuado. E eu não achei que fez um jogo ruim. Não achei. Eu achei que teve um pouco de dificuldade na marcação, sobretudo no gol dos caras. Mas, no geral, com a bola no pé, eu gostei da partida do Alex Santana. Teve uns 2, 3 passes que ele consegue quebrar a linha do Bahia e consegue achar os jogadores do Corinthians no meio dessa marcação. Um no primeiro tempo, numa jogada que, se eu não me engano, ele passa pro Yuri. O outro, um lançamento bonito que ele dá pro Thales, que infelizmente o Thales estava um pouco impedido. O segundo tempo dele, para mim, ele caiu um pouco de produção. Mas eu não achei uma partida ruim dele, não. Falta um pouco mais de ímpeto na marcação do Alex Santana. Mas, no geral, eu gostei da partida dele e vou deixar com 6,5. Gostei também da partida do Alex Santana. Achei que apareceu bastante pro jogo, que nem você falou, teve algum outro bom passe ali para acelerar um pouco o ataque do Corinthians. E no primeiro tempo, principalmente, roubou boas bolas. Conseguiu esconder a bola também em alguns momentos, sofreu umas faltas. Mas no gol, concordo com você, ele dá uma vacilada. Não teria tirado ele naquele momento. Teria tirado, no momento que ele sai do jogo, teria tirado o Maicon. Acho que estava fazendo uma partida pior, um pouco mais discreta.
o Alex pelo menos dava um pouco mais de presença diária, tanto que ele aparece para finalizar uma bola ainda no primeiro tempo. Vou de 6,5 também. Falando no Maicon, que pra mim, inclusive, na minha visão, ele que jogou de primeiro volante hoje, achei que tava jogando um pouco mais recuado, tentando fazer saída de bola. Não gostei do primeiro tempo do Maicon. Cara, na marcação não marcou ninguém, não roubou bola. Principalmente no começo do jogo, tava errando muito passe. Depois ele começou a fazer o simples, o arroz e feijão. Pegava a bola, tocava pro lateral, e do lateral voltava pra ele tocava pro zagueiro, aí tocava pro outro volante. O Maicon ele foi fazendo o simples. O arroz e feijão a gente viu que ele sabe fazer, só que quando ele tentou um passe um pouco mais difícil, um lançamento, uma jogada um pouco mais ousada, ele foi mal. Então no arroz e feijão ele soube fazer. E quando foi exigido uma coisa a mais, um bote, uma marcação, um carrinho, ou um lançamento um pouco mais refinado, ele não conseguiu entregar. Eu vou de nota 5 pro Maicon. Eu vou de nota 5 também pro Maicon, porque a partida dele foi nula. Não apareceu muito, é um cara que, por estar nesse tripé de meio campo, deveria aparecer mais, deveria ajudar também na armação do time. Eu senti o Maicon muito toquinho pro lado, muito toque para trás, pouco participativo, não acho que comprometeu em algum momento também, mas como foi nulo, vai ficar com uma nota 5. Eu vou vou deixar com 4,5. Partindo pro trio de ataque do Corinthians no jogo de hoje, vamos começar pelo Romero, que cara... Faltou o Bidon. É verdade, faltou o Bidon no meio campo. Vamos pro Bidon então. Pra mim, do time titular do Corinthians hoje, o melhor em campo, fez uma boa partida. O Bidon muito intenso no jogo de hoje. A gente reclama muito que o Bidon às vezes não tem sangue, ele estava toda hora lá, marcando, dando carrinho, tentando recuperar a bola, acompanhando. Achei que fez um bom jogo no primeiro tempo. Acho que faltou um pouco mais dele também de conseguir ajudar na armação da equipe, mas o segundo tempo dele é muito bom. Ele cruza a bola na cabeça do Hector Hernandes para o Hector empatar. Ele quase vira o jogo num lance que ele rouba a bola e mete um chute muito bonito que a bola passa riscando a trave do goleiro. E o segundo tempo do Bidon era o jogador que mais tentava, que mais buscava levar esse time para o ataque. Vai lembrar também que no gol do Corinthians anulado por impedimento do Thales, o gol do Romero, é o Bidon que rouba uma bola e dá um belo lançamento para o Thales Magno. Então assim, o Corinthians precisava, pela qualidade que ele tem, de um jogo bom do Breno Bidon. Porque fazia tempo, ele estava devendo, perde a posição de time titular para o José Martins, que hoje é merecidamente titular da equipe, mas o Bidon tem qualidade para buscar retomar essa titularidade ou ao menos ser um 12º jogador dessa equipe, porque ele tem muito talento. Hoje para mim foi o melhor em campo, vou de nota 8,5. Eu vou deixar o Bidon com nota 8, eu gostei da partida dele também, com a bola no pé, que nem você falou, um baita lançamento pro gol que acabou sendo anulado. Ele dá um senhor cruzamento para o Hector Hernandes, só empurrar a bola para a rede. E também nesse último lance aí, onde o Bidon quase faz o gol de fora da área, que inclusive o Romero estava ali, poderia ter tocado, mas ele finaliza bem até. Ele também rouba a bola. Ele chega por trás, rouba e ele cria a jogada. Só que no primeiro tempo, principalmente, me incomodou demais o Breno na marcação. Achei que estava meio atrasado, um pouco perdido e toda hora tentando parar na falta. Inclusive, achei que teve muita sorte de não sair com o cartão amarelo no começo, acabou tomando depois por reclamação. Principalmente o Everton Ribeiro, ele estava toda hora parando com falta. Quando ele perdia na marcação, que era quase sempre, ele tentava parar na falta. Achei que faltou um pouco mais de... Não sei se é a palavra certa, mas um pouco mais de ímpeto na marcação. Talvez até um pouco mais... ele teve, talvez um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de atenção. Um pouco mais de atenção, talvez. Mas assim, achei que fez uma boa partida, que nem se falou, um dos melhores em campo. E decisivo para o Corinthians ter conseguido buscar o resultado. Agora sim, partindo para o ataque, vou falar que nem sei aí, primeiramente do Romero. Cara, um jogo até que particularmente discreto, principalmente no primeiro tempo. Tentou fechar um pouco mais pelo lado direito, voltando para marcar, mas ainda assim não conseguiu ter grandes intervenções na partida. Eu acho que o Romero, dentro da área, não conseguiu participar, não conseguiu receber nenhuma bola boa para finalizar, com exceção do gol, onde ele faz um golaço, mas infelizmente não vale de absolutamente nada. Eu acho que só por correria, por ter conseguido uma outra boa parede, uma outra boa tabela ali pela direita com o Charles no segundo tempo quando ele entra, eu vou deixar o Romero com nota 6. O Romero hoje ele era o jogador que seria responsável pela armação do time do Corinthians. O Corinthians jogando com 3 volantes no meio de campo, sem o Coronado que estava no banco, sem o Garro que não viajou. Quando que eles não jogam, é o Romero que é o cara que tenta vir buscar mais essa bola e armar o time de alguma forma. E eu não acho que o Romero conseguiu fazer isso. A armação do Corinthians ficou muito prejudicada. Tudo bem que não é o cacuete dele, mas ele foi escalado também com essa função de às vezes cair por dentro e armar esse time do Corinthians. E o primeiro tempo ele
praticamente não tocou na bola. Quando que ele tocou na bola, ele deu um passe muito equivocado para o Léo Maná, que ele poderia ter tentado ou uma finalização ou um passe de volta, se eu não me engano, para o Yuri Alberto, que estava infiltrando dentro da área e tinha tocado para ele, e ele erra o passe, uma tentativa de invertida para o Léo Maná. Então não gostei do primeiro tempo dele. O segundo tempo dele é um pouco mais de intensidade, de tentar chamar um pouco mais o jogo, teria feito esse golaço que nem você falou, mas uma partida que eu acho que o Romero deveu, justamente por ele ter sido esse jogador escalado com essa função de tentar armar um pouco mais o time, mesmo não sendo a característica principal dele. Por isso vai baixar minha nota, vou deixar com uma nota 5,5 aí, um pouco acima do Michael, porque o Romero conseguiu participar um pouco mais do jogo do que o Michael. Os companheiros de ataque dele, Thales Magno, que jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Um primeiro tempo que eu achei um pouco fraco, teve um lance ou outro, mas também uma dificuldade de puxar contra-ataque, uma dificuldade de explorar a velocidade, mas um bom segundo tempo do Thales Magno, que cava a expulsão do Everton Ribeiro, que teria feito a jogada se não tivesse impedido do gol do Romero, que conseguiu boas jogadas pelo lado esquerdo, foi o cara que conseguiu, nesse sistema do Bahia que estava fechado, para segurar o resultado, foi o jogador que mais conseguiu, junto com o Bidon, tirar um pouco essa marcação do Bahia. Conseguiu uma falta ou outra, inclusive ele consegue dar expulsão e consegue um amarelo para o Gabriel Xavier também no segundo tempo. Conseguir uma outra escapada pelo lado esquerdo. Eu acho que o Thales fez um segundo tempo justo, um segundo tempo que ajudou também no empate do Corinthians, perdão. Então por isso a nota dele vai subir. Vou deixar o Thales com uma nota 7,5. Acho que fez um bom jogo hoje. Eu acho que fez um bom jogo também, mas acho que o Thales pecou em algumas decisões, que ele poderia ter resolvido a jogada mais rápido, ou até ter dominado melhor. Teve uma boa chance, se não me engano, no primeiro tempo, onde ele ia receber em velocidade, ele domina errado e a bola acaba escapando, ele perde o pique da jogada. Eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais, ser um pouco mais vertical, tá ligado? Pegar a bola já ir direto em direção ao gol, porque o Thales tem qualidade para isso. Tanto no drible, tanto na velocidade, ele finaliza muito bem. E hoje finalizar, por exemplo, o Thales não finalizou e ele teve oportunidades para isso. Mas eu acho que fez um bom jogo, vou deixar o Thales nota 7. O Yuri, eu acho que foi um jogador bem lúcido, com a bola no pé, foi inteligente, soube sofrer falta, soube levar essa bola um pouco mais perto do gol. Ele acabou jogando pouco tempo, saiu do intervalo muito por questão física, falaram que ele estava com o ombro, que a gente já sabe, ele estava com gelo no tornozelo também. Mas o período que ele teve em campo, eu achei que fez uma boa partida, até finalizou uma bola de longe, foi um pouco precipitado, mas finalizou bem, então 6,5 para o Yuri Alberto. Eu vou seguir também, 6,5. Correu, lutou, era visivelmente jogador do Corinthians em menos condições de jogar o jogo de hoje dos que começaram, né? E mesmo assim jogou, ele é um leão, um absurdo. Teve essa boa chance, teve uma outra finalização que depois foi dado impedimento do Thales também, que ele finaliza relativamente bem. 6,5, cara. A bola também não chegou para ele finalizar dentro da área, para ele tentar fazer o gol, e ele tentou pelo menos ajudar o Corinthians a sair lá de trás. Então por isso vai ficar com uma nota 6,5. Vamos para as mexidas do Ramon no intervalo, que eu não entendi nada quando ele fez isso, mas o primeiro que ele coloca é João Pedro Tchoca, que para mim foi um dos piores em campo no jogo de hoje. Não aproveitou a oportunidade, o Tchoca foi muito mal, mano, muito mal mesmo. É um cara que começou muito bem o ano, como que a gente falou antes, mas que jogo após jogo vem demonstrando que ele ainda não está totalmente pronto para ser esse zagueiro que o Corinthians precisa. E hoje ele demonstrou isso. Ele inicia a partida dele tomando um drible desconcertante do Eric Pulga, que quase sai o segundo gol do Bahia. Se o Donelli não tá lá para defender, teria saído. E o resto do jogo dele, toma caneta, toma um amarelo besta, erra na saída de bola, inclusive uma que o Corinthians estava no campo de ataque, era só ele acertar o passe que teria uma ótima condição do Charles cruzar e ele entrega a bola de graça pro Bahia sair no contra-ataque. Fez um jogo muito ruim, mano. O Léo Maná foi muito mal em não conseguir marcar o lado esquerdo do Bahia ofensivo. Mas eu acho que em relação a prejudicar, o Tchoca conseguiu prejudicar ainda mais hoje. Então se eu dei 3,5 pro Léo Maná, vou fechar com uma nota 2,5 pro Tchoca. Pra mim fez um jogo muito ruim. Eu vou assinar embaixo de tudo que você falou. Vou com nota 2 pro Tchoca, foi muito mal. Entrou mal e o resto da partida inteira teve um momento ou outro que ele até consegue um desarme, mas o combo da partida dele é de ser muitas vezes driblado pelo Lúcio Rodrigues, que nem você falou, tomar um amarelo muito besta, inclusive perdeu uma bola do campo de ataque que poderia muito bem ter sido num contra-ataque, que ele mesmo acaba conseguindo recuperar do tanto que ele corre para pelo menos atrasar a jogada. Mas nota 2, entrou muito mal. O Charles entrou ali pela direita, achei até que entrou bem no sentido de que ele conseguiu participar do jogo, conseguiu não comprometer, voltou para marcar em alguns momentos, mas o Charles com a bola no pé ele não consegue fazer muita coisa. Deram um monte de bola nele para ele ficar cruzando e ele não ia acertar essas bolas porque ele é um volante quebrando um galho ali na lateral. Inclusive, com relação ao Ramon, não entendi porque que o Mateuzinho não teria entrado por ali se a estratégia dele era jogar com o ala. Talvez o Mateuzinho não tivesse em condições,
Não sei, mas não gostei dessa opção do Charles, apesar de entender que ele também não comprometeu. Nota 5 pro Charles. Para mim, o Charles melhorou o lado direito do Corinthians, que estava muito fraco o Léo Maná. Entrou melhor que o Léo Maná. Defensivamente, como que estava na linha de 3 zagueiros, o Charles não voltou tanto para marcar assim, né? Ficou mais isoladão ali. Mas é o que você falou, não é a posição de origem do cara, ele estava improvisado numa ala direita, já não é um jogador de muita qualidade, e eu acho que ele conseguiu ir minimamente bem. Ele dá um cruzamento que o Alex Santana finaliza a bola para na zaga, os outros cruzamentos de fato ele não acerta, mas passe, não viu o Charles errando muito passe, acertou os que tentou, conseguiu fazer uma outra jogada de tabela ali pelo lado direito. Eu acho que fez uma partida honesta, mano. Eu acho que fez uma partida justa, até acima do que eu esperava do Charles. Vou deixar ele com uma nota 6. Não acho que entrou mal no jogo, não. Seguindo para os jogadores que entraram no Corinthians, não lembro a ordem, mas vou puxar aqui do Coronado. Que, cara, o Coronado hoje ele foi meio bizarro, porque pra mim ele marca até que bem, ele entra bem numa função defensiva, ele rouba pelo menos umas 3, 4 bolas do campo de ataque do Bahia defensivo do Corinthians, que dá o contra-ataque pro Corinthians, apesar que no final do jogo ele, não entendi o que ele quis fazer, jogou a bola pra fora, se ele poderia ter dado um bicão pra frente, só que ele entrou bem defensivamente, só que mal ofensivamente, e ele é um meia, ou seja, o que vale é a parte ofensiva do cara. O que vale é ele não ficar cruzando bola desesperada para dentro da área sem motivo nenhum. Ou se for cruzar, acertar esses cruzamentos, conseguir algum outro bom passe, tentar uma finalização de fora da área. Isso ele raramente fez no jogo de hoje, com exceção de um bom passe para o Thales, que foi no lance que o Gabriel Xavier faz a falta no Thales Magno e toma um cartão amarelo. Para mim entrou bem defensivamente, que é um ponto válido, mas na parte que a gente precisa do Coronado, na armação, para resolver o jogo, para desequilibrar num passe, numa finalização, ele não conseguiu fazer. Por isso a nota dele vai abaixar. Pelo bom desempenho defensivo, eu vou deixar ele com uma nota 5. Eu acho que ele se dedicou bastante, acho que defensivamente foi bem. Mas com a bola no pé, a gente espera mais, pô. É praticamente a mesma coisa do Michael. Ficou tocando muita bola curta ali atrás. E quando tentou alguma coisa mais ousada, que foram poucas vezes, inclusive, ele errou. E as que ele errou foram cruzamentos, que ou não chegaram nem para ninguém cabecear, ou foram direto na zaga do Bahia. Teve cruzamento 3 ou 4 que ele deu que realmente não surtiram efeito nenhum. E a gente espera que o Coronado jogue pelo menos um pouco mais perto da área, que ele consiga pelo menos uma vez receber essa bola próximo da grande área para conseguir dar um passe decisivo, uma finalização, pelo menos que a gente já sabe que ele chuta bem. Só que, mais uma vez o Coronado sai decepcionando. Como ele claramente se dedicou, deu pra ver que ele correu pra caramba, que ele tentou pelo menos defensivamente fazer o dele, e foi bem esquisito, vou deixar com 5,5. E junto com ele entra o Héctor Hernandes, o homem do gol, que não fez nada, mano. Até comentei com você na hora que saiu o gol, até aquele momento o Héctor Hernandes estava levando nota 1, ou sem nota no pós-jogo, porque ele não tinha tocado na bola, não tinha feito nada. Ele, entre aspas, participa do lance do gol impedido, porque o Thales cruza para trás, o Héctor não consegue dominar, ou não sei se ele deixa porque ele viu o Romero passando, e o Romero finaliza. Fora isso, o Héctor não tinha encostado na bola. Depois disso, ele faz o gol, um belo gol de antecipação, cabeceia bem no canto, empata o jogo e depois ele consegue também uma roubada de bola numa chance que o Corinthians sai rápido. Acho que o Bidon recebe ali no meio, não lembro como desenrola a jogada, acho que o Bidon acaba perdendo. Mas é a mesma coisa que a gente já falou em outros jogos. É um outro cara que se dedica também, que corre pra caramba e que tenta roubar a bola no campo de ataque, é bom pra fazer essa pressão pelo menos. Pelo gol e por ter mostrado assim um pouco de vontade, apesar de que entender que também foram 2 toques na bola que ele deu, nota 7,5 para Héctor Hernandes. O melhor espanhol da história do futebol estava em atividade hoje na Arena Fonte Nova e ele se chama Héctor Hernandes. Entrou no jogo, a única bola que ele recebeu, ele tinha dado uma cabeçada para fora antes da entrada da área que verdade, não dá nem pra contar. Cruzamento do Charles. Não foi? Eu acho que foi do Charles. Mas ele entra, ele faz o gol. Foi o cruzamento do Choca. Do Choca? Nesse lance, da cabeçada para fora. Então esquece. Ele entra no jogo, faz o gol, na única realmente boa chance dele para finalizar, desencanta com a camisa do Corinthians. E, depois que ele faz o gol, eu acho que ele foi muito bem no jogo. Porque ele faz o gol, ele tem essa roubada de bola também, que gerou um ataque pro Corinthians. Ele tem a parede pro Bidon. E tem a parede pro Bidon, que ele dá uma chaleirinha com o lado do pé e o Bidon consegue finalizar um bom pivô do Héctor Hernandes. Então ele teve 3 lances ali, um que resultou em gol e outros 2 que poderiam ter resultado em mais um gol do Corinthians. Fora a pequena participação também no gol impedido do Romero. Eu acho que ele entrou bem, cara. Participou pouco, mas as poucas vezes que ele participou, ele foi crucial e foi decisivo pro empate. É um jogador que eu reclamo muito, que eu acho que não tem qualidade do Corinthians, ainda sigo achando que não tem qualidade, mas hoje ele entrou bem na partida e teve bons lances. Vou deixar com nota 8 pro Héctor Hernandes,
pela importância e também porque quando que ele precisou, ele teve bons lances, vai ficar com nota 8. E para finalizar, o último que entra do Corinthians é o Fabrício Angileri, lateral esquerdo, que entra melhor que o Hugo, na minha opinião, ofensivamente. Defensivamente não teve tanto trabalho, até porque o Bahia já estava mais preocupado em se defender do que outra coisa. Eu lembro de um lance dele defensivamente, só que ele dá um bicão para frente, que eu acho que ele se precipitou um pouco, mas ele afastou a bola da linha de zaga. E ofensivamente, bateu um escanteio mal, mas ele apareceu boas vezes também para dar essa opção no corredor esquerdo e tentar o cruzamento. Pelo fato dele ter dado essa opção e ter criado um novo tipo de jogada pelo Corinthians pela esquerda, eu acho que ele vai acabar ficando com uma nota positiva. Eu vou de 6,5 para o Angileri. Eu vou de 5,5, porque acho que ele até conseguiu participar, conseguiu atacar um pouco mais esse corredor, mas as participações dele não foram efetivas, né? Ele não conseguiu bons lances. Se não me engano, teve um bom cruzamento que a zaga do Bahia acaba cortando antes e ia chegar justamente no Héctor Hernandes. Ramon e Emiliano, a estratégia para escalar o time foi correta, não tinha muito o que fazer. Eu queria ver o Coronado titular, mas não sei se está em condição. Podia ter colocado o Mateuzinho, não sei se está em condição. A questão física no jogo de hoje pega muito para a gente criticar o que o Ramon e o Emiliano fizeram ou deixaram de fazer. Mas ainda assim eu não gostei tanto assim das alterações. Achei que no intervalo a estratégia dos 3 zagueiros não foi tão interessante. Acho que poderia já ter começado com o Coronado naquele momento para ter uma opção a mais, para já correr atrás do resultado. Já estava 1-0 para o Bahia quando vai para o intervalo. E também achei que não precisava ter esperado aqueles 5, 7 minutos ali para ter colocado justamente o Coronado e o Héctor Hernandes depois da expulsão do Everton Ribeiro. O Corinthians vai ter um a mais, era óbvio que ia ter mais espaço para jogar. O Bahia ia se retrancar e quanto mais tempo o Corinthians tivesse para ir para cima, melhor. Achei que não precisava ter demorado esse tantinho, mas também não vou pegar pesado com os campeões paulistas, né? Campeões paulistas. Vou deixar hoje o Ramon Emiliano com nota 6,5. Cara, eu vou deixar com uma nota alta, viu? Vou deixar com nota 8 pros dois. Eu não gostei da substituição no intervalo também, para mim não fez sentido e não surtiu efeito. A do Charles um pouco, né? Mas também nem tanto. A do Choca foi bizarra, não fez sentido nenhum. Só que, mano, o contexto do jogo, velho. Os caras, eles foram campeões paulistas na quinta. Todo mundo, que nem a gente falou aqui, todo mundo desgastado, quase ninguém podendo jogar, só o Yuri Alberto titular contra o Bahia, na Fonte Nova. O time dos caras é bom, é organizado, tava descansado. E o Corinthians, ele sai com um empate, podendo ter ganho o jogo. Teve gol anulado, teve bola que passou perto. Claro que o Bahia, por, sei lá, até a expulsão do Everton Ribeiro, tava bem superior no jogo. Mas pelo contexto, mano, eu acho que ele conseguiu ainda tirar um resultado que foi meio leite de pedra, assim. Esse empate meio que caiu do céu. Hoje eu entrei pra ver o jogo já conformado, tipo, pô, a gente é campeão paulista, eu tô feliz pra caramba, não vou reclamar de nada, talvez a gente vai perder, e é isso, tamo junto, a gente é campeão e que se dane. E o Corinthians hoje ele conseguiu empatar contra um adversário muito difícil, e querendo ou não, teve o dedo do técnico. Teve o dedo técnico no Héctor Hernandes, em algumas substituições que também ajudaram a equipe a melhorar um pouco, vou deixar com nota 8, pela superação que foi hoje, pela dificuldade que eles tiveram hoje de escalar essa equipe. Então é isso, rapaziada. A gente volta agora na quarta-feira. Aliás, a gente volta terça que tem quiz e quarta-feira a gente vem aqui falar também de Corinthians e Huracan pela Sul-Americana. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Vai Corinthians. É campeão, caralho. Vai Corinthians.